Eclesiastes 11:4 diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou nunca vai colher. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, quem não semeia não colhe, né? Amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela sua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos aqui reunidos. Eu creio que o Senhor tem algo tremendo para falar conosco, para derramar sobre nós algo que pode mudar alguns conceitos, ou então reavivar conceitos que porventura nós perdemos aí na caminhada, ou uma desatenção que nós como cristãos, como homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes, podemos perder uma ou outra situação. Nós queremos então que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é interessante a maneira como Deus fala conosco, porque Deus usa coisas simples, coisas comuns, para comunicar verdades profundas e verdades da nossa vida. Então esse texto de Eclesiastes que diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e também quem fica olhando as nuvens nunca vai colher, é algo óbvio. Porque se alguém fica parado olhando o vento, ele nunca vai semear. Parece que é algo óbvio de se dizer. Mas traz aí uma verdade. Quando nós apenas ficamos olhando o vento, ou seja, com o nosso olhar perdido, ou prestando atenção em coisas que talvez não sejam tão importantes, nós nunca vamos semear. A semeadura fala de você fazer algo com um propósito. Porque se você quer semear um feijão, você vai plantar o quê, irmão? Vai plantar feijão, né? Aquele que semeia, ele tem um propósito. Ele tem uma vontade, ele olha algo com uma expectativa de colher algo. Então ele está dizendo, aquele que não tem expectativas, aquele que não sonha com a colheita, aquele que não imagina o que vai colher, aquele que não espera transformar, né, a sua vida futura, ou não espera alinhar a sua vida aquilo que Deus tem, trazendo aqui para um sentido espiritual, aquele que não está com um propósito definido, que não tem um foco, aquele que tem dificuldade em viver isso, em entender que Deus quer fazer algo diferente, ele nunca vai semear. E porque ele está olhando as coisas, assim, a vida está passando e ele não está semeando. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa manhã, né? Porque semeadura e colheita é uma linguagem de Deus, irmãos. A Bíblia fala isso algumas vezes. E essa linguagem é algo que nós podemos entender, que Deus quer nos levar a semear corretamente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deus está chamando a nossa atenção para prestarmos atenção a necessidade de plantar, a necessidade de semear, mas não apenas semear, mas de colher aquilo que nós estamos semeando de uma maneira correta. E nós vamos caminhar nessa manhã, nesse entendimento. Amém? E eu vou caminhar e vou expandir um pouco mais, para que a gente possa estar entendendo aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Lá em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, um texto muito conhecido da igreja. Eu gostaria que você abrisse e que você estivesse lendo comigo. Se você não conhece, amém, vai conhecer hoje. Se você já conhece, está cansado de conhecer, né, irmão? Então eu gostaria que você fizesse um esforço para extrair verdades novas, ou colocar uma atenção diferenciada neste texto. Gálatas capítulo 6, versículo 7 em diante. Aqui o apóstolo Paulo ele é muito sério no que ele diz, né? Olha só. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Essa última parte não precisava estar, né, no versículo, né? Porque dá a impressão de que eu e você podemos desanimar. Mas aqui é uma promessa tremenda.
se a gente não desanimar, a gente vai colher. Amém, irmãos? Aproveita esse tempo e fala para quem está perto de você, não desanime, irmão, você vai colher daqui a pouco. Não se desanime. Né? Então, quando nós olhamos esse texto aqui de Gálatas, ele está usando a mesma linguagem lá de Eclesiastes capítulo 11. Está falando sobre semeadura e colheita. Na verdade, ele está expandindo um pouco mais. Né? Lá em Eclesiastes, parece que aquele que não está semeando está perdendo tempo. Aquele que não está semeando, ele não vai colher. Agora, quando nós olhamos para o texto de Gálatas, capítulo 6, a impressão que me dá é que você e eu estamos semeando todo o tempo. Não existe uma vida sem semeadura. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Não existe uma vida sem semeadura. Até o fato de você não semear nada, você não vai colher nada. Né? Mas aqui eu entendo, olhando aqui, que nós estamos semeando o tempo todo. Semeando para a nossa carne ou semeando no Espírito. Semeando na carne, vai colher destruição. Mas semeando para o Espírito, vai colher a vida eterna. Vai colher aquilo que Deus tem para nós. E quando nós olhamos para esse texto, então, a primeira coisa que diz é não se deixem enganar. Nós não podemos deixar que sejamos enganados ou enganar a nós mesmos, porque existe uma realidade, irmãos, essa realidade é cruel, pelo menos para mim, ela é cruel, ela é nua e crua, não vou dizer que é uma realidade dura, mas é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Meu irmão, eu e você precisamos enfrentar a seguinte realidade: a nossa vida hoje, a minha vida familiar hoje, é fruto da semeadura que eu fiz alguns anos atrás. O meu relacionamento com a minha esposa hoje é fruto da semeadura que eu fiz anos atrás. O meu relacionamento com os meus filhos hoje, ou o seu relacionamento, entenda que quando eu falo meu, eu falo nosso. O nosso relacionamento hoje com os nossos filhos, ele é fruto da semeadura que eu fiz atrás. O meu relacionamento hoje com a vida cristã é fruto daquilo que eu plantei. O meu relacionamento com a igreja onde eu estou é fruto da semeadura que eu fiz. O meu relacionamento com o meu ministério hoje, se o meu ministério está frutífero ou não, se eu tenho alegria ou não, é fruto do que eu semeei. Irmãos, talvez alguém não esteja vivendo uma realidade, ainda que gostaria de viver, mas você está semeando corretamente. E como diz aqui em Gálatas, capítulo 6, nós vamos colher, senão o quê? Senão desanimarmos. Mas aquele que não está desanimado, ele não olha para a vida dele com falta de esperança. Aquele que não está desanimado, ele não olha para aquilo que ele não tem. Aquele que está desanimado, aquele que não está desanimado, que ainda não se deixou desanimar e perder a esperança, ele olha para a vida dele e percebe que tem uma ou outra coisa fora de lugar, mas a declaração dele é uma declaração de fé. Eu tenho semeado corretamente, eu não vou desanimar, porque a minha colheita vai chegar. É diferente. Se você olha para a sua vida hoje e você não sente esperança, deixa eu te falar algo. É porque nessa manhã Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra de que Ele vai dar sementes novas para você. E quando você lançar a semente na terra, meu irmão, a sua vida vai mudar. Sabe por quê? Porque você vai ter a certeza que vai colher. Aí passa a ser só a expectativa de quando Deus vai fazer. Não é se Deus vai fazer, é quando Deus vai fazer. Não é se eu vou viver, é que eu tenho certeza que eu vou viver essa realidade. Não é que se Deus vai consertar algo, não, eu sei que Deus vai fazer. Não é que a minha família vai, não, eu tenho certeza que vai acontecer. Então a nossa vida hoje é fruto daquilo que nós semeamos atrás. E nós não podemos desprezar essa realidade. E o apóstolo Paulo, então, ele caminha nisso. Ele fala assim, irmãos, olha aqui, é forte o que ele fala no versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Misericórdia, quem aqui em sã consciência gostaria de zombar de Deus? Mas Paulo está dizendo que muitos de nós estamos zombando de Deus. Ele não está falando isso claramente. Ele está, eu acho que, falando polidamente, educadamente. Mas ele está dizendo, irmãos, de Deus não se zomba. Preste atenção na sua vida. O que é zombar? Essa palavra, zombar, ela tem o sentido de desdenhar.
Desdenhar é fazer pouco caso. Desdenhar é você não dar a atenção devida para Deus, para a sua palavra, para os seus princípios, para aquilo que Ele tem nos dado para viver, para transformar a nossa vida. De Deus não se zomba, não se pode desdenhar de Deus. Em outras palavras, um desprezo arrogante é quando a pessoa arrogantemente, ela despreza os princípios de Deus. É quando um cristão arrogantemente despreza a comunhão do corpo de Cristo, que nós temos que viver em comunhão. É quando alguém arrogantemente se acha melhor que o outro, porque faria diferente, porque faria melhor. É quando alguém arrogantemente fica aqui julgando as músicas que estão sendo cantadas, se são boas ou não. Meu irmão, não compete a mim e a você escolher as músicas, compete hoje a pastor Etel, o pastor Fabiano, que estavam aqui ministrando, eles que escolheram, se escolheram bem ou mal. O que eu tenho a ver com isso? Eu vou levantar as minhas mãos e eu vou adorar a Deus. Então, irmãos, nós olhamos para essas situações e entendemos o que Deus tem nos chamado a não zombar dele. Como eu disse, né, irmãos, não tem visitante, então eu vou ficar mais à vontade. Que coisa terrível, que coisa triste. Quando aqui a palavra zombar significa um desprezo arrogante, uma altivez, uma soberba. Então, esta lei, irmãos, da semeadura, ela está colocada, é uma lei. Irmãos, existe uma lei natural. Essa lei existe. Se eu soltar isso aqui, o que vai acontecer? Vai cair? Você tem certeza, irmão? Por que você tem certeza que vai cair? Me diz. Por causa do quê? Da gravidade? Vai cair ou não vai? Quem acha que vai cair, levanta a mão. Quem acha que não vai cair, levanta a mão. Ó. Vocês estavam certos, irmãos. Caiu. Porque existe uma lei, a lei da gravidade, colocada por Deus. Existe uma lei, ela caiu. Existe uma lei colocada por Deus, aquilo que o homem semear, ele vai colher. É uma lei espiritual. E a lei espiritual é tão verdade quanto a natural. Aliás, a lei espiritual é mais verdade que a natural. Porque céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. A lei da gravidade vai acabar, irmãos. Quando o céu e a terra passar, vai acabar a lei da gravidade aqui na terra. Mas a palavra do Senhor que tem assim tem as suas leis espirituais, ela não passará. A lei espiritual é mais forte, mais real, mais duradoura, mais verdadeira e produz mais resultados na nossa vida do que as leis físicas. Porque quando nós agimos espiritualmente, até mesmo as leis físicas, sobrenaturalmente, elas são transformadas em milagres do Senhor. Por isso que tem mortes que ressuscitam, por isso que tem pessoas com câncer terminal são curadas, por isso que tem pessoas que foram curadas sobrenaturalmente, por isso que nós temos aqui na nossa igreja pessoas que a medicina disse que não poderiam ter filhos e hoje têm seus filhos. Porque o milagre, irmãos, é uma lei espiritual. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher, essa lei está colocada. Então a Bíblia diz, se nós semearmos para a carne, vamos colher corrupção. Ora, o que é semear para a carne? Se alguém semeia para a sua carne, vamos lá ver, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. O que é semear para a carne, irmãos, que vai trazer destruição? Vai destruir o quê? Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de algo que Deus tem maravilhosamente planejado para mim e para você. Nós estamos falando de uma vida com propósito, de uma vida assim regada por Deus, abençoada pelo Senhor, de uma vida vivida nos seus princípios, nos seus propósitos, que vão trazer para nós a vida eterna, que vão trazer para nós alegria, que vão trazer um propósito, que vão trazer para nós unção, poder, libertação, graça, cura. Estamos falando aqui de algo que vai transformar a nossa história e vai fazer de nós pessoas totalmente diferentes. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram,
tudo se fez novo, a maldição foi quebrada, a prisão do inferno foi quebrada, as enfermidades, a mentira, os vícios, tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que, oh irmãos, tudo aquilo que nos atrapalhava foi quebrado, toda a maldição foi quebrada, todo escrito de dívida foi quebrado, foi riscado, foi anulado na cruz do Calvário. Lá na cruz Jesus desprezou os nossos inimigos. E Ele nos deu então uma palavra: olha, vocês são a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós então vamos caminhando como igreja, vivendo os princípios. Satanás então coloca uma porta para que os nossos filhos não sejam bem-sucedidos, para que eles não tenham amor pela igreja, para que eles não tenham situações diferentes. E nós então metemos o pé na porta e fala: sai, Satanás, em nome de Jesus. E as portas do inferno não prevalecem, sabe por quê? Porque também é uma lei espiritual. Aquele que está caminhando com o Senhor, ele vai caminhando e o Senhor coloca uma porta aberta para nós. E ninguém pode fechar. A porta que o inferno quer colocar para nós não pode resistir à sua atuação, ao seu crescimento, à sua caminhada. Então nós entendemos, irmãos, que semear na carne vai trazer destruição. Destruição, vai destruir a sua vida cristã, vai destruir os seus relacionamentos, vai destruir o seu ministério, vai destruir as amizades, a sua família, vai destruir tudo, irmãos, tudo aquilo que Deus tem para você. O que seria então semear para a sua carne? Eu acredito que são sementes que visam satisfazer a nossa carne. São sementes baseadas em desejos carnais, como prazeres ilícitos. Irmãos, existem prazeres que são lícitos. Com o calor que está fazendo hoje, vou até já dar uma direção para minha esposa. A gente podia tomar um açaí depois, né, hoje à tarde, né? Depois que o São Paulo ganhar do Flamengo, a gente vai tomar um açaí. Né? Se perder, eu não vou tomar, vou ficar triste. São prazeres lícitos. Né, irmão? Com cuidado, né? Não precisa tomar um açaí de 1 litro, pode tomar de 300 ml. Né, irmão? Onde 1 litro seria bom também, nem com a lata de leite condensado. Tem misericórdia, Senhor. Não é? Existem prazeres lícitos, nenhum problema. De você passear com a sua família, de você curtir uma praia, de você estar num lugar gostoso. Irmãos, qual o problema? Nenhum. Existem prazeres lícitos. De você assistir um filme, não é? De você estar junto com a sua família, de você poder ir para um lugar gostoso. Irmãos, eu lembro uma época que eu não tinha dinheiro, eu pegava a Fernanda e a Flávia, eram crianças, a gente ia chupar picolé no parque Santos Dumont. Eu não tinha dinheiro para tomar um sorvete mais caro. Eu não tinha dinheiro naquela época, com dificuldades que nós tínhamos, para ir comer uma pizza numa pizzaria maravilhosa. Não tinha. Mas eu tinha dinheiro para comprar um picolé, desses caras que passam na rua, que hoje deve estar uns R$5 um picolé desse. Então eu dava um jeito, a gente ia. Irmãos, eu não tinha dinheiro para comprar aqueles brinquedos de shopping. Então eu ia naquele shopping, era assim, você comprava 6 e pagava 5. Então eu comprava 6 para pagar 5. Só que eu estava 2 para cada uma e guardava 2. Falei assim, ó, vocês têm, pode brincar. E depois, na outra vez que eu ia no shopping, eu comprava de novo. Era regrado. Eu não podia deixar elas brincando direto, porque eu não tinha condições. Então não era, eu dava, até hoje eu lembro, tadinha da Fernanda e da Flávia. Né, a Flávia deve estar por aí com a minha neta. Né? Me perdoa, tá, Flávia? Mas você é abençoada em nome de Jesus. Né? Então, irmãos, eu dava, até hoje eu lembro, pegava 6 bilhetinhos assim, que era de papel na época, não era cartão, cortava 2, guardava no bolso e dava 1 para cada uma, assim, 2 para cada uma. Escolham o presente, o brinquedo que vocês querem ir. Escolham, você tem direito a 2 brinquedos, escolhe bem. E elas ficavam andando para um lado, para o outro. Aí escolhia um, ia num, depois escolhia o outro, ia no outro. Aí a hora que acabava, assim, ótimo, já foram 2, então vamos embora para casa? O que vocês acham que elas falavam? Ai, pai, não sei o que, você tem mais 2 aí no seu bolso. Nunca falaram isso, nunca, irmãos. Nunca. Sabe quando acabava que elas falavam assim, tá bom, pai, da próxima vez que a gente vier, a gente já tem 2. Da próxima vez já tem 2, vamos ver se a gente compra mais. Então tá bom. Sabe por quê? Porque os nossos filhos entram no nosso propósito. Eles entendem aquilo que nós estamos falando. A sua família, irmão, vai entender o propósito que você tem. Se você tem amor no seu coração, não seja um pai, uma mãe, já vou eu falando de novo sobre família, sobre pai, sobre mãe. Não tem jeito, que eu não consigo separar a palavra da prática. Amém? É a prática, irmãos, é a prática do dia a dia. O que mais pega é a nossa casa mesmo.
Se você é um pai que só quer chamar a atenção do seu filho, mas você nunca foi num parque com ele, nunca chutou uma bola com ele, deixa eu te dizer um negócio, corrige isso hoje. Corrija isso agora. Se você é uma mãe que só está olhando se derramou Nescau na toalha, só está brigando se deixou o copo fora do lugar, e você nunca brincou, você nunca tomou um banho de mangueira com seu filho, você nunca fez nada prazeroso, meu irmão, você precisa mudar isso hoje. Nós precisamos mudar isso. Veja bem, agora se você é um pai que só faz bagunça, que só faz só videogame, só futebol, e você nunca chamou a atenção do seu filho, você também precisa mudar isso hoje, porque você está semeando errado. Irmãos, ser pai não é ser amigo. Paternidade não é amizade. Pai é falar para o filho, para a filha, aquilo que ele precisa ouvir. Agora, a paternidade, ela envolve a amizade. A amizade com o nosso filho faz parte. De você brincar, de você jogar, descobrir o que ele gosta, vai fazer o que ele gosta. Descubra e caminhe com seu filho, com a sua filha, não sei. Mas ser pai não é amigo apenas. Porque o amigo, ele é bom para toda hora. A hora que o menino fala um negócio errado, aí chama a mãe, Maria, vem cá, ver o que o menino fez. Não, irmão. É você que tem que chamar a atenção do seu filho, não é a mãe. É a mãe que tem que chamar a atenção, também não é só o pai. Quando seu pai chegar, eu vou contar para ele o que você fez. Como assim? Quando o pai não está em casa, você é autoridade na sua casa. Não precisa esperar o pai chegar, não. Já pode botar para quebrar agora mesmo. Estou errado, irmãos? Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então os prazeres lícitos estão liberados, mas os prazeres ilícitos são aqueles prazeres, irmãos, que são contrários à palavra de Deus. Então a pessoa se dá a prazeres sexuais ilícitos. A pessoa se dá a prazeres gastando dinheiro ilicitamente, além do que deve. Fazendo coisas que não deveria. Semear na carne é semear inimizade. Semear inimizade. A Bíblia diz que Deus detesta algumas coisas, mas tem uma coisa que Ele abomina. O que Ele abomina é aquele que provoca inimizade entre os irmãos. Isso Deus abomina, não sei o que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Semear na carne é quando você tem ciúmes, quando você age com vingança, é quando você dá vazão a tudo aquilo que a carne proporciona para nós, e isso é agir na carne. Semear na carne é agir assim, na carne. O que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Que tipo de semente pode ser semeada no Espírito? Aquela semente que provém da nossa fé, irmãos. Quando nós concordamos com a palavra e agimos com fé, atitudes de fé, atitudes de confiança no Senhor, oração e declarações conforme diz a palavra. E a Bíblia diz o que aqui que nós vamos colher. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio vamos colher, se não desanimarmos. Querido, não se desanime. Fala para quem está perto de você, não se desanime, você vai colher. O que seria semear então no Espírito? Semear em concordância com aquilo que a palavra de Deus diz. Irmãos, por isso que é importante isso. Como é que funciona esse negócio de semear? Como é que funciona? No mundo, parece que a gente não sabe. É meio complicado, né? Eu, pelo menos, não sou agricultor. Não sei se tem alguém aqui que saiba lidar melhor com isso. O máximo que eu plantei na minha casa foi um pé de pimenta lá, irmãos. Plantei também uns rabanetes. É gostoso, tem uma floreira lá no meu apartamento, plantei uns rabanetes, vou plantar de novo, amor. Dá certo, você planta, conta lá 20 dias, tira, ele está bonitinho, vermelhinho, fica amargo, né, irmão? Quem gosta de rabanete aí, né? O bicho aí é amargo. Plantei, mas poucas coisas. Agora, existem coisas que são interessantes. Em Marcos capítulo 4, versículo 26. Queria que você olhasse comigo aqui, porque como Deus fala dessas coisas. Como Deus fala dessa linguagem e como Ele quer comunicar verdades espirituais. Como Deus deseja comunicar verdades espirituais para nós. Olha lá em Marcos, capítulo 4, verso 26. Aqui diz, Jesus prosseguiu dizendo. Marcos 4, 26. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Está falando novamente aqui de semeadura. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Vou fazer uma pausa aqui. Irmãos,
Você está dormindo ou você está acordado? A semente está germinando e crescendo. Aquela que você semeou para a sua carne, ela germina e cresce. E aquela que você semeou para o Espírito também. A gente não vê, a gente não entende como. Mas essa semente está ali num lugar espiritual. A terra, versículo 28, por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Então você coloca num lugar próprio, então a terra ela produz isso. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Vai chegar o momento da colheita. A semente tem que ser lançada, irmãos, num ambiente próprio, num lugar que ela floresça. E aqui eu lembrei da parábola do semeador, eu não vou ler, mas se você quiser anotar, é para ler depois com calma, né, para você relembrar. Lá em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, falam sobre a parábola do semeador. Então, Mateus 13, de 1 a 23, fala. Você pode ler lá. Né? Então, existem algumas sementes que o semeador saiu semeando. Umas caíram na beira do caminho. E essas foram roubadas, foram comidas pelas aves. Jesus explicando, diz que na beira do caminho é um solo duro. Por quê? Porque é onde as pessoas pisam. Então, a semente ela fica ali. Ela não consegue nem entrar na terra. Satanás, as aves já vêm e já comem. Satanás rouba a semente, rouba a palavra. Por isso que tem pessoas que nem semeiam. A semente cai, a gente vai falar como é que a semente cai daqui a pouco. A semente cai e a pessoa nem dá tempo, porque Satanás já roubou a semente. O coração dela está tão duro, aquela terra pisada, está tão duro, que basta cair a semente que ela fica ali exposta e ela vai embora rapidamente. Somos roubados da palavra. A pessoa não crê mais, a pessoa não acredita mais. O coração dela está duro, amargurado, pisado pelas circunstâncias, pisado pelas pessoas, pisado pelas frustrações. Ela não consegue ter um olhar de fé. Segunda coisa, o terreno pedregoso, que não tem uma raiz profunda. Quando acontece uma perseguição, uma tribulação, uma luta, ela já abandona a semente, abandona a palavra, e aquilo ali também seca. Aquela entre os espinhos são as preocupações e anseios da vida, riquezas que sufocam a semente, e a semente não fica infrutífera, não dá fruto. A pessoa está ali, né, cheia de espinhos na sua vida, e a boa terra é aquela que ela ouve e aceita, então a palavra ela vai dando frutos, 30, 100, 60 e 100. Você pode ver. Entendemos que o ambiente, então, a terra onde cai essa semente, o ambiente é importante. Precisamos guardar a nossa vida, o nosso coração. Agora eu quero chegar, como que essa semente chega a nós? Qual é a semente, então, que vamos semear? Eu acredito, irmãos, que nessa manhã, Deus vai começar a derramar sementes neste lugar. Você crê? Por favor, abra comigo lá em Isaías, capítulo 55. Versículo 10. Isaías 55, verso 10. Vamos entender aqui como que a semente, de que semente é essa que estão dizendo? Como que essa semente chega às mãos da igreja? Amém? Isaías 55, 10 diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, quando nós olhamos aqui, esse texto, aqui Deus falando através do profeta Isaías, ele está dizendo o seguinte: que da mesma forma que a chuva desce dos céus, a neve também, e ela não volta, não evapora antes de regar a terra, e a terra então produz semente. Quem? Para o semeador. Da mesma forma que a chuva cai para produzir semente, da mesma forma a palavra que sai da boca do Senhor vai agir. Não vai voltar vazia, mas ela vai produzir sementes também para nós. É da mesma forma que a chuva cai e produz semente. Nós vemos aqui que essa palavra, ela não voltará vazia, ela vai fazer o que Deus deseja.
e vai atingir o propósito para o qual eu enviei. Então nós recebemos uma semente que vem da palavra do Senhor. Essa é a semente que nós devemos semear. Da mesma forma, quando a palavra de Deus é liberada, ela está produzindo o que, irmãos? Sementes. Na minha vida e na sua vida. Não depende de você. Não depende de mim. Não depende das nossas obras. Não é algo que nós podemos nos vangloriar. Olha, você viu a semente que eu produzi? Que coisa maravilhosa. Eu não posso me vangloriar disso. A única coisa que eu posso fazer é semear em obediência. E quando eu semear aquela semente, eu vou colher os frutos. E a glória vai ser de quem? De Deus, irmãos. A glória é de Deus. Então, não depende de nós. Ele dá a semente ao semeador. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 9, ele fala ali que também, na parte de finanças, que Deus ele vai dar semente para que a gente possa prosperar ainda mais. Olha, você colhe pouco porque semeia pouco. Está falando da parte de finanças. Aquele que semeia muito vai colher muito. Então, quando nós ofertamos com alegria e com disposição no nosso coração, numa quantidade abençoada, a Bíblia diz que são sementes no nosso mundo espiritual, nas nossas finanças, e vamos colher com alegria. É a mesma linguagem, é a mesma lei. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear com abundância no Espírito, irmão, você vai colher coisas maravilhosas na sua vida, na sua família, no seu ministério. Então nós começamos a olhar isso daqui e entendemos o quê? Que essa semente é a palavra de Deus. Lá na parábola diz que saiu um semeador a semear e foi jogando as sementes. E Jesus explicando, essa semente é a palavra que é semeada. A palavra de Deus gera semente nos nossos corações. Meu irmão, então quando nós olhamos aqui, continuando Isaías capítulo 55, verso 12, diz assim, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Está falando aqui de uma vida com propósito, de uma alegria, de um caminhar, de alguém que está caminhando no propósito de Deus, de alguém que vai andando e vai caminhando, vai ser conduzido em paz, que vai vivendo aquilo que Deus tem. Os montes, irmãos, os montes falam de dificuldade. Mas os montes serão fáceis, vão cantar, porque nós vamos cantar diante dos montes, não vai ter problema você enfrentar uma dificuldade, vamos enfrentá-la com fé. Versículo 13 diz assim, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta, e isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Isso vai resultar em nome para o Senhor, renome em glória para Deus. Agora, quando a gente olha aqui no lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Outras traduções dizem cipreste. O espinheiro não serve para nada, irmão, só serve para ser queimado. Espinheiro não tem fruto, não tem nada. Só serve para machucar. Mas o cipreste não, ele dá uma boa madeira, uma fonte de madeira. O pinheiro é uma fonte de madeira para você construir algo. O que está dizendo aqui que vai tirar algo que não serve para nada e vai te dar uma madeira, algo que você pode produzir, construir algo sólido. É isso que está dizendo, vai mudar de espinheiro, irmãos, para um cipreste, para um pinheiro. De algo que não serve para nada, para algo que vai surtir um efeito abençoado. Roseiras bravas ou sarças são arbustos também que não trazem nada. E no lugar dessas roseiras bravas vai crescer a murta. A murta, ela tinha folhas medicinais, serviam para cura, serviam também para perfumaria, para fazer bons perfumes. Então nós estamos vendo aqui a linguagem que Deus está dizendo. O que é, irmãos? Que quando nós recebemos essa semente, nós vamos ser conduzidos em paz, e então as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a ser transformadas, porque Deus está cumprindo o seu propósito na vida da igreja. Querido, eu não quero viver nada que esteja fora do propósito do Senhor. Nós podemos viver a vontade de Deus, amém? Nós podemos semear corretamente. É por isso que a Bíblia diz, olha, não se deixe enganar. Aquilo que você semear, você vai colher. É um chamado, irmãos, a uma colheita daquilo que estamos semeando. É uma chamada para semearmos corretamente. É uma chamada para a gente semear com alegria. É uma chamada para a gente semear certo. Porque se a gente ficar só olhando o vento, nós não vamos semear.
Se a gente ficar só olhando o que está acontecendo, irmão, se você não entender o que Deus está falando com você nessa manhã, você não vai semear. Você vai sair daqui por aquela porta e vai continuar vivendo as mesmas coisas. Mas a palavra de Deus tem que causar em nós um impacto. A palavra de Deus tem que causar em mim e você uma indignação. Se nós não estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós, entender o porquê, onde semeamos errado, nos arrepender e voltar para semear corretamente agora, para daqui a algum tempo colher corretamente. Irmãos, eu me lembro do testemunho do pastor André lá de Pinhais, que agora está em outra cidade, foi enviado lá para Telêmaco, Borba. O pastor André é um amigo. E eu lembro que eu chorei muito quando ele contou esse testemunho. Ele tem 3 filhas de idades bem diferentes. Então ele tem a mais velha, e ele mesmo contou o seu próprio testemunho, que ele bebia muito, que ele chegava em casa, várias vezes chegou em casa alterado. Então, quando ele chegava na casa dele, só brigava com a esposa, ele ainda não conhecia Jesus. E ele então estava semeando um tipo de vida que ele estava colhendo já. Então ele contou um dia para nós que quando ele chegava em casa, quando a menina dele mais velha ouvia o barulho do carro do pai chegando, ela se escondia. Ela corria para se esconder do pai. Mas então ele se converteu. Então Deus veio na vida dele e o curou, o libertou da bebida, dos vícios, o libertou de tudo aquilo que ele estava vivendo, de toda a situação errada que ele estava vivendo. Então Deus o libertou e ele se arrependeu. Ele e sua esposa tiveram um encontro com Jesus. Eles começaram a semear corretamente. Aí nasceu a outra filha deles. E quando nasceu a outra filha, eles já estavam semeando corretamente há um tempo. Então ele contou para nós que depois que a filha dele tinha uma certa idade, a segunda filha, quando ele chegava em casa, a segunda filha vinha correndo para encontrá-lo e ficava dançando para ele. Você percebeu a diferença, irmãos? Nós estamos percebendo a diferença do que é uma vida que semeia para o Espírito, do que é uma realidade transformada, porque alguém se alinhou com Deus, alguém recebeu sementes divinas, alguém entendeu a palavra, alguém então creu naquilo que Deus estava falando e ele passa a semear corretamente. E ali então, depois de algum tempo, ele começa a colher na sua vida. Folhas medicinais, cura, transformação, libertação, o bom perfume. Oh Deus! Chegar na sua casa e sentir o perfume de Cristo. Chegar com alegria na sua família. Quantas vezes eu viajei a trabalho com pessoas que não serviam a Cristo. E essas pessoas falavam que não tinham prazer de estar em casa. Uma vez eu viajei para o Chile, fiquei mais de 20 dias. E todo dia eu ligava para minha esposa para conversar com ela. A Fernanda e a Flávia eram pequenas, a Flávia tinha 1 ano. E eu ligava todo dia para ela, e não era como hoje com celular, não. Eu tinha que sair do hotel que estava, eu tinha que andar e ir numa telefônica, que era um lugar diferente, ir lá fazer uma ligação. E pagava caro, irmãos, era caro. Uma ligação ali de alguns minutos custava $10, R$50 hoje seria. Para conversar 5 minutos com a minha esposa. E eu gastei mais de $200 só em ligação telefônica. Porque eu queria ligar para minha esposa e dizer, eu estou bem, como é que você está? Estou bem, bota a Fernanda no telefone. Oi filha, papai te ama. Botava a Flávia tinha 1 ano. Papai te ama. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estava semeando. A semeadura, ela exige um entendimento, a semeadura correta exige um esforço, a semeadura exige que nós então olhemos para o alto, da onde vem a chuva, da onde vem a neve, nós estamos olhando para o alto, porque da mesma forma que a chuva vem, está sendo liberada uma palavra sobre as nossas vidas. Está sendo liberada uma palavra sobre a igreja. Está sendo liberada uma palavra que vai gerar semente no meu coração. E essas sementes têm que ser lançadas para que sejam colhidas, irmãos, num tempo depois. É a lei da semeadura, não se deixe enganar. Se nós semearmos para a nossa carne, vamos colher destruição. Mas se semearmos para o Espírito, vamos colher vida eterna, vamos colher poder de Deus, vamos colher milagres, vamos colher o agir de Deus, vamos colher mudança, transformação. Mas, vírgula, se não desanimarmos. Se não desanimarmos.
O Senhor deseja liberar sementes sobre a sua vida hoje. Deus vai liberar sementes que estão vindo do alto para você. E como eu comecei esse culto falando, eu vou liberar algumas palavras aqui sobre a sua vida. E se não tem nada a ver, se você entender que não tem nada a ver, irmãos, despreza. Amém? Não tem nenhum problema. Porque agir pela fé é assim. A gente libera sementes. E se for algo que Deus confirmar no teu coração, pega essa semente e começa a semear. E você vai ver, querido, daqui a um tempo, nós vamos colher. Quais são as sementes que Deus entregou para você? Olhe para trás da sua vida. Olhe para o tempo da sua vida. Quais são as sementes que você já semeou e já colheu? Chamar o Rodrigo aqui, Rodrigo, por favor. Quais são as sementes que você já semeou e colheu? O que Deus deseja fazer na sua vida? O que Deus quer entregar para você? O que Deus quer mudar na sua vida, irmãos, a partir da sua semeadura? Às vezes Deus te dá uma semente e nós podemos olhar para aquela semente e desprezá-la. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Deus ele vai te dar uma semente. E uma semente, ela tem em si um potencial de gerar uma árvore, de gerar uma planta que vai trazer muitos frutos. E essa semente, ela não pode ser desprezada. Sabe por quê? Porque ali há algo de Deus para você viver uma realidade maravilhosa. Maravilhosa. Semeie no Espírito, querido. Semeia no Espírito. Semeia no Espírito. Semeie palavras, semeie promessas, semeie aquilo que Deus te deu. Meu irmão, não se preocupe, não tem a ver com você, tem a ver com o poder daquele que dá a semente. É Ele que dá a semente. Não tem a ver com a sua capacidade. Não tem a ver com aquilo que você pode ou não pode fazer. Vamos tirar os olhos de nós por um momento e vamos olhar para o desafio que Deus está propondo para nós. Amém? Deus está te dando sementes. E eu vou falar algo hoje aqui, irmãos, já que nós não temos visitante, eu vou falar. Falar com ousadia. Amém? Talvez, se há pessoas no nosso meio que vivem juntos, mas não estão casadas, Deus está te dando uma semente hoje para você obedecer. Se você vive junto, não é casado, preste atenção naquilo que Deus está te falando nessa manhã. Pode parecer recado, mas não é não, é a palavra de Deus. Porque eu conheço algumas pessoas, já conversei com algumas pessoas que vivem juntas e não são casadas. Eu não estou falando aqui nada diferente do que eu falei para elas no particular. Então, se você é uma dessas pessoas com as quais eu já conversei, não é recado. Amém, irmãos? Podemos ter liberdade aqui, amém? Estamos em família. Deus está te dando uma semente para você semear algo no seu casamento, no seu relacionamento. Que tipo de relacionamento nós vamos ter? Eu estou com você até dar errado? Não, mas eu estou com você para sempre, você é minha mulher. As minhas filhas já foram embora de casa, irmãos. A Flávia já tem a família dela. Sexta-feira a Fernanda estava aqui, eu brinquei com ela. Você quer ir embora com o papai? Ela falou assim, eu não, vou embora com meu marido. Quem estava perto? O Lucas estava perto, né? O Lucas estava perto, viu? Acho que o Davi estava perto também, eu brinquei. Você quer ir embora com o papai? Ah, não, vou embora com meu marido. Sai daqui, sai para... Né? Tem a casa delas. A minha família é essa mulher aqui, ó. Ela é a minha família. A Flávia construiu uma outra família. A Fernanda construiu outra família. Somos familiares. Nos amamos. Nunca vou deixar de ser o pai delas. Nunca vou deixar de ser o avô dos filhos delas. Mas a minha família é minha esposa. Quem é a sua família? É uma palavra, é uma semente que Deus está te dando. E como é então que eu vou plantar essa semente? Com obediência. Deus está dando sementes para algumas pessoas neste lugar, irmãos. Trazendo você novamente para um sinal de obediência, para abandonar o pecado. Deus está querendo fazer algo tremendo na sua vida. Deus está querendo fazer algo tremendo na igreja. Deus está lançando sementes sobre nós. Comece a semear, amém?